você que está chegando e vai acompanhar a mensagem, pois é, irmãos, mais uma vez a gente vai compartilhar a mensagem com você. Eu peço para você deixar um vestígio que você apareceu por aí, uma curtida, um comentário, e compartilha a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Vamos lá, irmãos. Eu nem toquei, quando Deus começou a falar comigo, eu nem toquei a questão de ligar com o início do ano. Casou, a palavra que a gente vai estudar, livro de Ruth, abre aí. Casou com o início de ano. Assim como aquela de Josué, né? Na terça-feira, na vigília, a gente estava falando sobre Josué, que teve a pior derrota da sua vida. Não foi a pior derrota porque era um grande exército, não, a pior derrota porque era um pequeno exército, porque era uma aldeia, porque era um improvável, não tinha como perder. E aquilo dali abateu muito Josué. Mas o Deus que escreve os nossos dias, o Deus a quem nós entregamos a nossa vida, Ele não deixa a nossa vida ficar marcada pelas derrotas, pelas quedas e perdas. O Deus que nos serve, Ele é o Deus dos recomeços. E é o Deus que faz com que a gente tenha se levantar, como Ele falou para José: te levanta. Tem outro, pode dar batalha que eu sou contigo. A gente se levanta. Quantas batalhas se levantarem, com Cristo a gente não é um vencedor, a gente é mais que vencedor. E a gente vai meditar sobre, não quero falar de Ruth. É muito difícil não falar de Ruth nesse livro tão pequeno, né, de 4 capítulos, tão pequeno. E a honra dessa mulher é grande. Afinal de contas, muitos não têm um livro para falar só daquele personagem, né? Tem livros grandes na Bíblia, exemplo, Juízes, é um livro grande, porém não fala apenas de Sansão, não fala apenas de Jefté. O livro de Juízes, ele vai falar sobre vários personagens. Esse daqui é um livro pequeno, porém ele, a protagonista é exatamente Luna. A protagonista, não adianta chamar ela finge que ela não escuta. A protagonista eu falo e eu fico encantada. Toda vez eu me encanto com isso, porque é improvável, não era para ser. Porque a ordem de Deus é que essa mulher jamais poderia fazer parte do povo de Deus. Tá, difícil, né, não falar de Ruth, mas a gente vai estudar a história de Ruth. Eu quero falar de Noemi. Vamos lá, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malo e Quilo. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Os pais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malo e Quilo, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas a caminho de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Beijou-as, elas porém choraram em alta voz, e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: volta, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que me sejam por maridos?
Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperar-vos-eis até que viesse a ser grandes? Abster-vos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em voz alta. Orfa, por beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Dá uma pausa bem para a gente estudar essa parte. Essa crise, a gente não tem detalhes sobre essa crise, mas houve uma crise, uma tribulação, algo aconteceu naquela terra ali. Noemi não era uma pessoa desamparada, não era. Ela tinha marido e tinha os seus filhos, uma família, um futuro, tudo aquilo que alguém naquela cultura precisava ter para se sentir feliz: um marido, um filho e servindo a Deus. O marido de Noemi, me parece particularmente, não achei isso em lugar nenhum, é a minha maneira de ver, parece que ele não era um homem muito crente, porque ele vacila na sua fé, sai da terra de pão, que é Belém, e em busca de escape para salvar a sua família da crise, ele vai para as terras de Moabe. Não há direção de Deus nisto, não há. E também porque eu não sei se foi Noemi ou se foi Elimeleque que botou esses nomes, Malom e Quilom. Malom significa doente e Quilom significa definhando. Embora não é a primeira vez que a gente vai encontrar isso na Bíblia, né? A gente vai encontrar também a Raquel, que tentou colocar o nome do filho do Jacó, não deixou, mas ela tentou colocar o filho de Benoni, chamando de Dor. E também, que a gente viu recentemente, que foi Efraim, que botou o nome do filho dele de calamidade ou desgraça. Esses meninos, talvez, não sei, talvez fossem gêmeos, mas esses nomes, provavelmente eles nasceram com alguma enfermidade, ou com o passar do tempo pegaram esses nomes, esses apelidos, por apresentarem a enfermidade. Mas estava lá a família, ele, para fugir da crise, e isso é muito complicado, esse negócio de fugir da crise. A crise, ela acontece crise na terra, acontece crise no casamento, acontece crise na família, acontece crise na igreja, acontece crise ministerial. E o que tem de pessoas que ficam cheias de emoção, porque eu estou me sentindo fraca, porque eu estou me sentindo, não estou me sentindo bem na igreja, eu não estou me sentindo acolhido, e essas emoções levam pessoas a fugir. Tem gente que foge da igreja, não é brincadeira, irmãos. Crise com alguém, crise com o pastor, crise com o obreiro, tem gente que foge da igreja. Isso é muito bom. Tem gente que foge do ministério, eu vou sair desse ministério porque clima, porque eu não estou me sentindo bem. Eu vou sair desse grupo aqui, desse ministério aqui, eu vou procurar outra coisa para me fazer. E às vezes a pessoa não faz nada. Ela estava num grupo de evangelização, servindo a Deus, se dedicando a Deus, vamos colocar assim, um grupo de hospital. E ela ia nos hospitais, orava pelos enfermos, mas a crise chegou por alguma razão com alguém no grupo, por alguma razão. Crise por sentimento amoroso, crise por
financeiros, crise chegou, e aí ela não leva em conta aquilo que ela está fazendo, que é tão nobre, que é visitar os enfermos, que é cumprir a palavra de Deus, que é representar Jesus, que é levar Jesus a essas pessoas. Ela tira a atenção do trabalho dela, acaba estagnando o trabalho dela, tira a atenção do trabalho e foge da crise. Foge da igreja, foge do grupo, foge do ministério. E aí as consequências vêm, algumas consequências, elas são muito tristes. A gente entende, não só eu, mas todas as pessoas que estudam esse livro entendem que ele não pegou a direção de Deus para fugir da crise, para buscar escape. E ele vai para uma terra que não é uma terra abençoada por Deus, mas a terra abençoada por Deus, que é Judá, terra de pão, que é Belém, essa daí está passando por uma crise. E eu volto a dizer, acontece, irmãos, acontece. Qualquer lugar acontece crise, né? Com vizinhos. E a crise não é agradável, não é uma coisa boa, não, mas a gente passa, a gente enfrenta. Ela não é uma coisa boa, mas ela produz experiências que nos tornam mais fortes. E esse homem, ele veio a falecer, muito triste para uma mulher de Deus ficar sem marido. Mas ela tem 2 filhos, então ela não está de todo desamparada, não, ela tem 2 filhos. Ela fica quase 10 anos ali naquele lugar, então há um espaço de tempo que a gente não sabe. O marido dela morreu, ela tem 2 filhos, e nesse espaço de tempo, o tempo passa, os filhos crescem, os filhos casam, eles são mulheres daquele lugar ali, e essas mulheres convivem com Noemi. Isso daqui é uma das coisas que mais me chama a atenção nessa história, irmãos. É uma das coisas que mais me marca, uma das, não é a única, mas é uma das coisas que mais me marca nessa história, é a convivência de Noemi com essas mulheres aqui. Porque essas mulheres, elas não têm a mesma fé de Noemi, elas não professam a mesma fé, elas não acreditam no mesmo Deus. Como é conviver com pessoas não transformadas? Se para mim, me parece que Elimeleque não era muito crente, a Noemi, ela já me passa exatamente o contrário. Apesar de tudo que ela tem passado, de acompanhar o seu marido, de estar ali, a mulher é crente. Não é porque você é muito crente que você não fica abatido. Eu acho que eu preciso repetir isso. Não é porque você é muito crente que você não vai ficar abatido. Você pode ser crente, você pode ser aquela pessoa de consagração, de passar 3 horas em oração, de fazer retiro sozinho. Porque tem muito crente que faz isso. Nunca mais eu fiz, mas já fiz muito isso na minha vida, fazer retiro sozinho. Pensa, é uma coisa difícil, irmão. Não tem ninguém para te distrair, tem hora que você... Às vezes eu fico pensando, aí eu já assim, lembrando, né, das coisas que eu já vivi, de tudo isso que eu já vivi, dessas minhas histórias, de ficar de madrugada inteira, acordada, dobrar de joelho e ficar ali. Eu ficava pensando assim, eu tenho uma história com Deus. E eu, sabe o que eu penso? Será que os meus jovens também estão construindo a história deles? Penso, estava pensando isso ontem. Algumas histórias que eu tenho. E eu fico pensando, será que os meus jovens, será que os jovens da igreja têm, a vida muda, e enquanto você não tem uma família para cuidar, enquanto você não tem algumas coisas, aumenta aqui porque a chuva vai atrapalhar no povo, aumenta aqui o som. Está começando a chover aqui, glória a Deus por isso. E eu vou aumentar aqui, está bom para aqui? Pois é, eu estava pensando nisso ontem. E Noemi, não é porque você é muito crente que você não vai ter experiências ruins, você não vai ficar batido, você vai passar pela crise. E isso a gente já viu tantas vezes aqui na Bíblia, tantas histórias. Agora, essa mulher, Noemi, ela convive, eu não sei quantos anos, se 5, se 7 anos, ela convive com mulheres não transformadas, não são crentes, não são mulheres convertidas. Quando eu falo isso, é porque não eram mulheres que criam no Deus de Israel, que serviam a Deus, não, elas tinham outros deuses. A terra de Moabe é a
terra que surgiu do incesto da filha mais velha de Ló, seus crentes, da filha mais velha de Ló. Então, é um povo, digamos, amaldiçoado. Digamos não, amaldiçoado. E Deus diz que esse povo não vai fazer parte do povo de Deus. Nem da terceira, nem da sétima geração. Não pode fazer parte do povo de Deus. Noemi sabia disso, ela conhecia a palavra de Deus, ela conhecia Deus, ela conhecia as tradições do povo de Deus. Ela não coloca nenhum empecilho para esse casamento, ela convive com essas mulheres e olha a amizade que ela constrói com essas mulheres. Olha como ela trata, mesmo sabendo que elas não eram escolhidas de Deus para os filhos, ainda assim ela convive bem com as noras. Isso me marca muito. E a Orfa, ela se apega a Noemi, ela ama a Noemi. Ela até disse: não, eu vou contigo. Mas Noemi insiste: não, volta, porque você, na tua terra, você tem amparo, você tem tua família, você é nova, você pode casar de novo. Então ela reflete bem, ela levanta a voz, chora, mas ela volta. Enquanto que Ruth, vamos pegar aqui, versículo 15. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta para a tua cunhada, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, me obrigue a não seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O meu povo é o teu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, ali serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja morte, me separar de ti. Glória a Deus. E deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Passou o tempo, pela casa, passou o tempo, esses dois eles vieram a morrer. Não chegaram a ter filho, talvez pelos nomes que eles carregavam, doença e fraco, definhando. Talvez pelo nome, nem filho eles tiveram. Agora está Noemi, porque já a mulher já é viúva, e mais as outras viúvas. O coração de Noemi está em pedaços. Não tem amparo para ela. Não tem amparo para ela. Porém, a notícia que corre e chega até ela, como diz a Bíblia, que Deus se lembrou da terra de Belém, e ela decide voltar. Com o coração quebrado, mas ela decide voltar. Deus seja louvado. Com o coração quebrado, ela decide recomeçar. E só essa decisão que ela tomou, ela não imaginava o quanto Deus estava se agradando e escrevendo uma nova história para ela, pela decisão de recomeçar. Ela pensa na terra dela. Na terra dela ela tinha terras, não era de todo desamparada, ela saiu da crise, mas ela tinha terras. Antes as terras não tinham valor nenhum, mas agora que a crise passou, porque a crise passa, Salomão disse: se o espírito do governador se levanta contra ti, não deixe o teu lugar. A crise passa, irmãos, a crise passa. Você precisa resistir, não tem nada nesse mundo que passe. Eu, por experiência,
machucam, que dói, e que a gente pensa, parece que não vai passar. Meu Deus, já está um ano isso, e machuca, já me levou tantas lágrimas, eu ainda estou sentindo. Falo isso, quem está falando para você é quem entende. Eu também já pensei que não ia passar, mas a crise passa. Toda crise, tudo passa, tudo. Apenas a palavra de Deus é aquele que faz a vontade de Deus, não passa. Ela ficou sabendo que a crise passou. Foge. Às vezes fugir tem consequências duradouras, tem consequências graves. Não foge não, irmão. Se for para sair da igreja, que saia na direção de Deus e debaixo de bênção, sem crise, sem aborrecimento com ninguém, sem estar magoado com ninguém, ressentido com ninguém, sem estar mal com ninguém. Sai na bênção, sai feliz, sai em paz e harmonia com o teu pastor, com os teus irmãos, porque Deus está te direcionando, porque há uma necessidade de ir para algum lugar, sei lá. Não foge. Como é que a Bíblia diz mesmo? Se tem crente aqui, fala para mim, como é que a Bíblia diz? Quem crê, vou jogar para jogar em vocês. Estou gravando. Os crentes daqueles lêem a Bíblia, viu, pessoal, não está assistindo? Vem aqui para eles se lembrarem. Quem crê não foge. Não é isso que está escrito? Lembrei, pastora, levanta a mão. Lembraram? Quem crê não foge. Foge não foge. Aguenta. Está doendo. Chora aos pés do Senhor. Ora. Aproveita esse momento para se achegar mais a Deus, sabe? Ora, busca, se rende ali, se humilha, faz como Jeremias falou, bota a boca no pó, espera ali, a misericórdia de Deus espera, aguarda com paciência a salvação do Senhor. Não foge. A crise passa e ela decidiu recomeçar. Ela insiste, Orfa, vai embora. Mas Ruth, ela foi muito impactada em conviver com uma mulher crente, com uma nora crente. O impacto, as marcas que Noemi deixou em Ruth foram profundas. Entendo eu, não é só eu, você que conhece a Bíblia, você vai concordar comigo. Essa Noemi, para ela marcar tanto essas mulheres, em especial a Ruth, para Ruth chegar a falar essas palavras aqui que marcaram o tempo, que fizeram pessoas chegarem na frente do altar e fazer esse juramento para sua esposa, para o seu marido. E quantos casais não já usaram esse juramento? Palavras marcantes. Para Ruth, uma moabita, uma pessoa de uma terra, uma mulher amaldiçoada, tomar uma decisão de começar a vida longe da sua cultura, da sua parentela, dos seus costumes, dos seus deuses, usando palavras tão fortes. Essa mulher só pode ter sido muito influenciada por alguém que continuou, mesmo em terra distante, continuou fazendo suas tradições, seus costumes e servindo a Deus. Você tem que concordar comigo. Parece que elas viram Ruth lá na terra distante, nas terras de Moab, orando, buscando a Deus, honrando a Deus, glorificando a Deus, mantendo a fé e a tradição que elas só observando. Irmãos, que maravilha. Eu vou falar um negócio bem aqui, e isso é de mim mesma. A gente tem que influenciar, marcar as pessoas pela nossa fé, comunhão
com Deus. Mas se você se sentir incapaz de marcar profundamente alguém como uma serva, um representante de Cristo, o respeito já é suficiente. Estou falando de mim mesmo. O respeito já é bastante, já é alguma coisa. Então, nada de crente estar humilhando, tá? Eu não convivo, eu não quero, eu não vou porque fulano vai, porque não sento junto com fulano, não sento na mesa de fulano. Que sejamos como Ruth. Se você não se sentir capaz de ser como Ruth, pelo menos respeite as pessoas. Pelo menos mantenha o respeito com quem não serve a Deus, com quem não carrega dentro de si os frutos do Espírito Santo. Pelo menos respeite. E ela, impactada, ela toma a decisão. Nesse momento em que ela fala isso, Ruth está cortando, ela está quebrando alianças, ciclos com seus deuses, com sua cultura, com os seus costumes, com tudo que está lá, que poderia lhe dar amparo, que poderia até lhe dar felicidade. Mas ela toma uma decisão. Eu vou contigo a partir de hoje. O Deus que você serve, o Deus que eu vi em você, Ele também vai ser o meu Deus. Que maravilha! Louvado seja Deus. E ela decide recomeçar e ela volta. Quando ela volta, vamos pegar bem aqui. Versículo 22. Só comentar uma coisa aqui. Ela sempre fala, né? Deus me afligiu, com o hábito do povo de Israel, atribuindo tudo a Deus, como Ele é soberano, toma conta de tudo que acontece. Nada acontece sem a permissão de Deus. É muito interessante, muito importante a gente lembrar que a decisão foi errada. A decisão de Elimeleque foi errada. E Ruth acompanha ele. Escolha errada. Irmãos, escolha errada. Mas deixa eu falar isso depois. Vamos lá. No 21, 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Tinha, no versículo 1 do 2, tinha Noemi um parente de seu marido, o senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixe que ir ao campo, apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Vou narrar aqui o restante, irmãos, porque senão demora demais. E as duas, eu volto a dizer, ela volta porque lá em Belém ela tem, o marido dela tinha algumas terras. Na época da crise, a terra não valia nada. Nem adiantava tentar vender as terras. Eu vou tentar vender. Não, ninguém compra. Para você poder entender, recentemente, o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, alguém ia tentar vender uma terra lá no Rio Grande do Sul. A pessoa podia ter uma fazenda lá no Rio Grande do Sul, ela ia oferecer a fazenda dela. Quem ia comprar? Quem ia comprar? A pessoa tinha 5 casas de aluguel. Vamos colocar assim, lá em daquela cidade, em Igrejinha, tinha 5 casas lá naquela cidade. E ela vai tentar, era casa de aluguel, agora ela vai embora, ela vai tentar vender. Não adianta. As terras de Ruth ficaram lá, não tinha valor nenhum. No tempo da crise, não tinha, ninguém ia comprar aquelas terras, num lugar aonde não havia perspectiva. Mas como agora, como diz, o Senhor se lembrou da terra, agora as terras dela têm valor, então ela volta para as terras dela. Porém, ela tem as terras, mas ela não tem ninguém para amparar ela, nem para trabalhar, para lhe dar sustento para ela e Ruth, sem absolutamente nada. Porém, Ruth é nova. E Ruth, ela segue as instruções de uma mulher mais experiente e de uma mulher que tem fé e sabedoria. Quem dera que todo mundo tivesse essa
esse coração ensinável que nem Ruth, né? Menina, se você tem uma mãe crente, serva de Deus, uma mulher que sabe que serve a Deus, não hesite em receber os conselhos dela. Eu estou falando isso em nome de Jesus. Se você tiver uma mãe crente, serva de Deus, se você tiver uma mulher sábia dentro de casa, siga os conselhos da tua mãe. Se você talvez não tenha uma mãe transformada por Deus, mas tem alguém que é representante de Cristo, que tem mais experiência, tem sabedoria, pega as instruções dessa pessoa. Ruth pegou as instruções de Noemi, uma pessoa mais velha, uma pessoa sábia e uma pessoa que tinha uma fé no Deus vivo. E as instruções que ela pega, ela coloca em prática, todas deram certo, né? Aonde Noemi orienta Ruth a entrar no casamento do levirato para ter amparo. E dá certo. Mais do que amparo, ela ganha prosperidade, uma família que ela ganha prosperidade, ela ganha uma família. Agora Ruth se casa, pelas instruções de Noemi, ela se casa e ela engravida. Esse filho que ela tem, ela coloca, como diz a Bíblia, no regaço de Ruth. Porque quando Ruth está entrando em Belém, as mulheres se admiraram. Olha quem chegou, você ficou vendo? Olha só, olha quem vem ali, é Ruth. Ruth é você mesmo. Irmãos, quase 10 anos. É difícil reconhecer, né? Vamos dizer assim, 9 anos e 6 meses, 9 anos e 8 meses. Passaram-se muitos anos. Olha quem vem ali. Ruth, é você, Ruth. E ela volta sem marido, sem filhos, apenas com uma nora. O coração daquela mulher está quebrado, porém, mesmo com o coração quebrado, ela decidiu recomeçar. Ela volta. Só essa escolha, essa decisão de voltar, já agradou a Deus. Já é uma mulher abençoada e nem sabe. Ela nem se tocou, não estava nem sabendo que ela já é uma mulher abençoada pela decisão de voltar. Tem gente, irmãos, que estava precisando dessa palavra, volta. Mas eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, recomeçar não é fácil. Às vezes você voltar, o que vem na mente é os olhares, é as críticas, é os julgamentos, as dificuldades de convivência, e vem tanta coisa na cabeça da pessoa. Voltar não é fácil, mas voltar no centro da vontade de Deus, recomeçar aquilo que Deus ele tem para você. Recomeçar para fazer a vontade de Deus, recomeçar para agradar a Deus, recomeçar para servir a Deus, recomeçar para ser direcionado, recomeçar para viver o propósito de Deus, já é uma decisão que te torna uma pessoa muito abençoada. Muito abençoada. E ela diz assim: não chamem de Noemi, que significa agradável. E de fato, pela amizade que ela cria com essas mulheres, ela deveria ser uma pessoa muito agradável. Devemos ser mulheres agradáveis e não mulheres amargas. Que tem gente amarga lá fora, irmãos, não é brincadeira. A gente precisa ser diferente. Tem muita gente lá fora amarga, né? Você sabe qual é o costume que a gente fala ultimamente, né? A maneira como as pessoas falam ultimamente é o mimimi. Estava faltando uma para mim com mimimi. Já tem muita gente amarga lá fora. Nós que somos mulheres sábias, mulheres de Deus, nós precisamos ser agradáveis. Agradáveis com a filha de santo. Agradáveis com o pai santo. Agradáveis com o padre, com as freiras. Agradáveis com o macumbeiro, agradáveis com o homossexual, agradáveis com quem quer que seja, devemos ser agradáveis. E de
de fato essa mulher, apesar de conviver com alguém, pessoas não transformadas, criar uma amizade fortíssima, ela realmente deveria ser agradável. Noemi significa agradável, mas ela está tão quebrada que ela diz assim: não me chame de Noemi, me chame de Marta, porque com grande amargura me repreende, digamos assim, o Todo-Poderoso. E a amargura que ela estava sentindo, mas ela volta e Deus começa a escrever a nova história de Ruth, porque o Deus de Ruth, Deus de Noemi, começa a escrever a nova história de Noemi, porque o Deus de Noemi é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus da Susana, é o Deus dos obreiros que estão aqui, é o teu Deus, e é o Deus de recomeços. O Deus de recomeços, Ele está ali para ajudar Noemi a recomeçar. Afinal de contas, muitas vezes algumas pessoas pensam que acabou. Olha para a vida de alguém. Meu Deus, quantas vezes alguém olhou para a tua vida e achou que pronto, acabou. Às vezes até você mesmo, né? Chegou um estado da tua vida que você disse: acabou. Eu já pensei isso. Acabou, não. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu acho que cabe eu falar de novo. Houve uma época em que eu não só pensei, eu disse, eu falei algumas vezes: eu acho que nunca mais vou sorrir de verdade. Falei isso, porque o meu sorriso parecia que eu estava pecando. Eu sorria e me lembrava da dor que eu estava carregando. Não era para estar sorrindo, parecia um pecado. E às vezes as pessoas têm expectativa a teu respeito. Acabou, você nunca mais vai ser feliz na vida amorosa. Acabou, nunca mais vai ser feliz. Acabou, esse daí nunca mais ele se levanta financeiramente na empresa dele. Acabou, o nome dele, olha, nunca mais se levanta. Essa daí, a família dela nunca mais vai ser reconstruída. Não, essa pessoa aí, ela acabou. E às vezes a própria pessoa acabou. O caso de Ruth, ela mesmo imaginou: acabou, não tem mais, só amargura agora. E muita gente, uma multidão, milhares de pessoas também tiveram essa expectativa quando olharam Jesus naquela cruz. Acabou, e era só o começo. Às vezes para a gente é assim. Quando a gente serve a Deus, não tem fim na derrota, não. A história da gente não é marcada pela derrota, é recomeço. E o fim, ele dói, mas o recomeço, ele é agradável, porque ele traz uma outra pessoa. É impossível não dar. Ele traz uma outra pessoa mais forte, mais experiente, mais madura. E muita gente assim, eu aprendi muito. E Ruth coloca o filho no regaço de Noemi. Agora ela cria uma criança. Aquele menino ali, Boaz, aquele dali é o amparo de Noemi. Ele é o amparo. Não tem o amparo de Ruth, não. Ruth tem marido, o marido de Ruth é muito próspero. Ruth coloca o filho no regaço de Noemi, aquela criança ali. Boaz é o amparo de Noemi. E ela cria o filho, e as pessoas da cidade, a comunidade, vê o tempo todo Noemi feliz, alegre com o filho, aquela sintonia, aquela harmonia, quanta alegria, quanta felicidade. E elas comentam: olha como Deus foi generoso com Noemi, deu para ela um filho, porque era filho dela. E ela cria tão bem, que esse menino ele faz história. Boaz, avô de Davi. Porque uma mulher de Deus sabe criar uma pessoa no caminho certo.
Deixa eu finalizar aqui com vocês. Um neto muito bem, um filho muito bem criado, que se tornou avô de Davi. Finalizando aqui a mensagem, as escolhas foram erradas. Foi uma escolha errada. Sair foi uma escolha errada. Se distrair, procurar outras coisas para fazer, né? Tem gente que toma as escolhas erradas. E talvez, o que eu vou falar agora, talvez não sirva para ninguém que está sentado aqui na igreja me ouvindo. Mas talvez sirva para você que está ouvindo e vendo através da tela do celular. Talvez você tomou uma decisão errada, fez uma escolha errada. Você saiu do propósito de Deus. Você saiu do lugar de onde você servia a Deus, de onde você tinha uma ligação direta com Deus, do lugar aonde o céu usava você através de unção de poder. Talvez você saiu por uma escolha errada. Mas assim como Noemi, que saiu por uma escolha errada, Deus nunca a abandonou. Assim, se você fez uma escolha errada, Deus não te abandonou. Você não foi abandonado por Deus. Quando você verdadeiramente é de Deus, ama a Deus, talvez você é exatamente esse tipo de pessoa, né? Eu sei que eu não estou no lugar que Deus quer que eu esteja, mas eu não estou fazendo nada de errado. Não, mas eu continuo orando. Não, Deus está falando de recomeçar, para Ele escrever uma história extraordinária. Deus está falando de recomeçar lá onde Ele quer que você esteja, porque abandonar, Ele não te abandonou, mas o que Ele quer fazer na tua vida é tão grande, é tão extraordinário, porém precisa ser no lugar que Ele tem para você. Amém, Jesus? Vamos orar em nome de Jesus. Eu sinceramente espero que Deus tenha falado no teu coração. Recomeço. E agora 2025 é recomeço. Vamos recomeçar. E nem importa, olha só o que Deus traz agora no meu coração, né? Tantas perdas. Marido, filho, outro filho, uma outra nora que era como uma filha. Meu Deus, quantas perdas! Não importa quantas perdas a gente teve, não importa as perdas de 2024, não importa as crises de 2024. Agora, novo ano, recomeçar, porque o nosso Deus é Deus de recomeços e a gente confia naquele que já está escrevendo os nossos 360 dias. Amém? Já foi 5 praticamente? Vamos orar? Feche os teus olhos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada.